Seja bem-vindo ao nosso devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Estamos no dia 7 de janeiro. O tema de hoje é sobre o desafio de manter a pureza. O nosso texto base está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Quero fazer aqui uma introdução contextualizando um pouquinho esse versículo. Nesse contexto, a igreja de Corinto vivia rodeada de muitas filosofias, ideologias, sincretismo religioso, várias religiões, assim como nos dias de hoje haviam muitos oradores eloquentes, pregadores profissionais, que eram chamados de sofistas, homens que não tinham a intenção de comunicar uma sabedoria, mas tinham a intenção de cativar a atenção, de manter as pessoas conectadas com eles, mesmo sem ter uma verdade para entregar. Por isso, o termo sofista, que deu origem à ideia de sofisma, que é um engano que, de tanto ser falado, acaba sendo assimilado como verdade. Também era muito comum naquela época os pregadores itinerantes que andavam com suas bolsas de dinheiro, assim como os falsos mestres que estavam se apresentando como verdadeiros líderes em busca de prestígio, de dinheiro, de reconhecimento, tentavam colocar em xeque a influência e a autoridade do ministério apostólico de Paulo e assim conseguir ganhar mais espaço entre as igrejas locais. Então, Paulo, diante desse cenário confuso, desse cenário conturbado, desse cenário misturado, ele teme que, assim como Eva fora enganada no Éden, os irmãos em Corinto também se deixassem seduzir por esse evangelho adulterado que compromete a pureza e a simplicidade da fé em Cristo. O ponto central de Paulo é que a fé cristã genuína não pode ser misturada, porque uma vez misturada é contaminada e uma vez contaminada ela deixa de ser pura. Então, a partir do entendimento desse contexto e partilhando da mesma preocupação de Paulo para com a pureza da fé e do conhecimento dos irmãos, nós vamos partir para a leitura do nosso devocional. O texto diz: desde os tempos do Éden, o conhecimento tem sido uma área de profunda ambiguidade e potencial perigo na jornada espiritual. Nos encontros diários entre Deus e Adão, o conhecimento verdadeiro era compartilhado. Essa harmonia persistiu até que uma voz estranha introduziu a dúvida e a desobediência, levando Adão e Eva a cometerem o pecado epistemológico, o pecado contra o conhecimento de Deus. Quero comentar um pouco isso a partir do texto que está em Romanos, capítulo 1, e diz assim: porquanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divindade, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, ou tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então aqui está falando que se existem perigos no universo do conhecimento,
nós temos que saber como lidar com essa realidade para que o conhecimento não seja um terreno deslizante para nós. Por isso, se você tem acompanhado desde os primeiros devocionais, você vai perceber que nós estamos pavimentando um caminho, estamos preparando um terreno. Lembrem-se da parábola do semeador. Tão importante quanto a palavra é a condição do terreno. Por isso, para que possamos continuar avançando, nós temos que alinhar alguns princípios, temos que lançar alguns fundamentos, termos claro alguns conceitos e entender a origem do conhecimento. Esse texto aqui que nós lemos de Romanos vai dizer que o que se pode conhecer é manifesto, porque Deus manifestou. Então, se existe algo para ser conhecido, é porque Deus tornou conhecido. A palavra manifestar é trazer à luz. Então, desde o princípio, quando o homem se encontrava com Deus na viração do dia, ali era dado ao homem conhecer. O homem tinha uma experiência relacional com o conhecimento de Deus. Isso quer dizer que não existe nenhum conhecimento, seja ele qual for, que não seja dado por Deus. Porque todo conhecimento é de Deus, todo conhecimento é dado por Deus, todo conhecimento revela Deus e todo conhecimento é para a glória de Deus. O homem não passou a conhecer depois da queda. O homem conhecia desde o princípio. Um texto importante para nos ajudar a entender isso é João capítulo 15, porque ele diz: eu não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. A nossa relação não é uma relação de medo e ignorância, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, então ele faz sem saber. Se ele faz sem saber, ele faz por medo do que pode acontecer e não por consciência daquilo que está sendo feito. Jesus diz: a nossa relação não é uma relação baseada em medo e ignorância, mas sim em amor e conhecimento, porque eu vos chamo de amigos. A palavra amizade fala de um amor de confiança, uma confiança que não apenas confia em, mas confia a. Então eu amo vocês e confio a vocês toda a verdade de Deus. Então, desde o princípio, a relação de Deus com o homem era uma relação de amor, de confiança, em que Deus entrega conhecimento ao homem. Então, o homem não passou a conhecer depois da queda. Pelo contrário, o homem trocou o conhecimento da verdade pela mentira, pela ideia de um conhecimento que era enganosa. E esse engano tem uma origem. João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz: vocês têm por pai o diabo e querem satisfazer os seus desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então ele está dizendo aqui que o diabo é o pai da mentira. A paternidade fala de origem. Então que toda a mentira tem a origem naquele em quem não há nenhuma verdade. Então, ao chamar o diabo, que significa calúnia, que significa engano, como o pai da mentira, reconhece-se a origem do engano, a origem da mentira. E olha que interessante, o fato de haver uma mentira é a prova de uma verdade pré-existente, porque a mentira não se sustenta por si só. A mentira é parasitária, a mentira se alimenta do que é verdadeiro para poder corrompê-lo, subvertê-lo, deturpá-lo. Então a mentira não cria uma realidade autônoma, mas ela distorce, ela corrompe, ela manipula uma realidade. Por isso que quando a serpente se apresenta ao homem no princípio, ela se apresenta colocando à prova a verdade de Deus. E ele diz: foi isso mesmo que Deus disse? Então, todo o processo de contaminação da mente, de corrupção dos pensamentos e comprometimento da fé,
vai acontecer a partir da prova da verdade. Nós vamos ser diariamente colocados à prova na verdade que temos, na verdade que vivemos. Essa estratégia de pôr à prova tem como objetivo semear a dúvida e convidá-lo ao caminho da incredulidade, da desconfiança, da suspeita, para que então se estabeleça uma sentença mentirosa. Ele não chega falando a mentira, ele chega provando a sua verdade. Por isso que é muito importante esse tempo devocional, porque quanto mais firmados estivermos na verdade, menos vulneráveis estaremos quando essa verdade for colocada à prova. Não estaremos vulneráveis à dúvida, à incredulidade, à desconfiança. Como que Adão e Eva, que ouviam Deus, foram enganados? É porque no discurso do engano existem meias verdades que resultam numa completa mentira, mas eles ouviram porque haviam aspectos de verdade na fala enganosa. A presença de fragmentos de verdade induz o homem a acreditar numa mentira. Por isso a preocupação de Paulo com essa mistura que compromete a pureza. E na prática nós sabemos o quão perigosas são as meias-verdades. Por quê? Porque elas se tornam ideias plausíveis que vão nos levar a viver uma mentira completa. E aí sim, você vai chegar a um ponto de experimentar a distorção da verdade. O que a serpente vai fazer é sutilmente manipular a verdade, distorcer a verdade e assim interferir na ordem de Deus, no sentido do decreto e no sentido da posição das coisas. A serpente vai fazer com que tudo aquilo que é sobre Deus pareça ser sobre o homem. Tudo que Deus fala tem a ver com a sua própria glória, tem a ver com a sua vontade, tem a ver com os seus pensamentos e com os seus caminhos que são perfeitos. A serpente vai manipular, ela vai torcer, ela vai mudar a ordem, de modo que agora as palavras pareçam ser sobre o homem e não sobre Deus. Ele vai trazer aqui uma abordagem antropocêntrica, egocêntrica, sedutora, a fim de fazer com que esse homem acredite que o que Deus falou é sobre ele. Por isso que Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 3, vai falar escatologicamente, dizendo que virá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, não suportarão o conhecimento puro da palavra de Deus. Por quê? Porque se sentirão incomodados com coceira. Sabe aquele incômodo, desconforto que uma coceira causa? Você vai se sentir desconfortável, incomodado, porque as pessoas vão preferir se cercar de mestres, pregadores, oradores que falem de uma maneira que a mensagem pareça ser sobre eles e não mais sobre o reino de Deus. Então Paulo está falando que a tendência é que os tempos piorem e quanto mais o tempo passa, mais estaremos expostos ao comprometimento do verdadeiro conhecimento por causa das próprias paixões. Homens se recusarão a ouvir a verdade e preferirão ouvir fábulas. Por isso que Jesus está fazendo essa comparação de homens religiosos que estão se opondo ao conhecimento de Deus, à verdade de Deus, ao diabo que desde o princípio vai usar de meios, de artifícios, de manipulação para fazer com que o homem egocentrado ele se oponha à verdade de Deus, porque se opondo à verdade de Deus, eu estou me opondo a quem? Quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo de Deus? Quem disse eu sou o caminho, a verdade? Opondo-se à verdade é opondo-se ao próprio Deus, porque a verdade não é uma ideia a ser discutida, mas uma pessoa divina a ser encarnada. Essa oposição, ela se constrói por meio da corrupção do desejo. O texto de Paulo a Timóteo fala que os homens iriam se opor, recusar ouvir a verdade
por causa da sua própria cobiça. Isso é muito importante, porque como que eu vou perder a pureza? Eu vou perder a pureza por causa da corrupção da mente. E como que eu vou corromper a mente? Eu vou corromper o desejo. E o que é a corrupção do desejo? É a cobiça. E o que é a cobiça? A cobiça é desejar sem limites. Por isso que 1 João 2,15 fala que o que move o mundo é concupiscência. O que é concupiscência? É desejo sem limites. Então a cobiça que faz o homem resistir à verdade é a corrupção do desejo que é bom. A cobiça é o desejo por ter mais, por saber mais e por ser mais. A cobiça é o desejo por ter mais do que eu tenho, saber mais do que eu sei, ser mais do que eu sou. E nesse momento, o homem toca na santidade de Deus. Muitos teólogos comparam o jardim do Éden com um tabernáculo, né? Como se o Éden fosse um tipo de santuário. Por isso que muitos fazem uma relação da árvore do conhecimento do bem e do mal com a arca da aliança que havia no santuário. E isso é importante porque nós já vamos percebendo que Deus não criou uma árvore nociva, Deus não criou uma erva daninha no meio do paraíso. Nós vemos que as ervas daninhas, os abrolhos e espinhos só passaram a nascer depois da queda. Gênesis 2 e 3 não mostra a árvore do conhecimento do bem e do mal como uma árvore maligna, tóxica, mas sim como um símbolo sagrado, um limite sagrado estabelecido por Deus para preservar a integridade da relação do homem com Deus, a relação do homem com o próximo e a relação do homem com a criação. Da mesma maneira, você vai perceber em outros momentos da história, como Levíticos 10, Nabade e Abiú, quando acendem de maneira indevida o incensário e morrem. Temos um texto muito conhecido em 2 Samuel 6, de um garoto chamado Uzá, que toca de maneira indevida na arca e morre, e o lugar onde ele morreu passou a se chamar Pérez Uzá, que significa o lugar onde a força da irreverência é vencida. Então, essa preocupação de Paulo em que nós não venhamos perder a pureza tem a ver com não tocar de maneira indevida na santidade de Deus. Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, assim como tocar na arca da aliança, são como um ato de irreverência contra a santidade de Deus. São pecados contra o conhecimento de Deus. Isso tem a ver com perder a pureza, é usar o conhecimento de maneira indevida. Como que a nossa mente vai se corrompendo? A nossa verdade vai sendo colocada à prova. E a verdade é manipulada a fim de fazer com que toda a palavra de Deus tenha a ver conosco e não com o plano de Deus. E assim nós vamos sendo despertados nas nossas paixões. O desejo puro é corrompido e nós começamos a tocar de forma indevida a santidade de Deus, a verdade de Deus, o conhecimento de Deus. E isso vai acontecendo de forma sutil e progressiva. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era desejável ou ela se tornou desejável? O homem sempre desejou a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou a partir do momento que a serpente chamou a atenção dos olhos de Eva para a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore se tornou desejável? O que acontece aqui é o que nós chamamos de hiperfoco. O que a serpente fez foi chamar a atenção para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dando um hiperfoco, de maneira que eles não pudessem mais ver todas as outras muitas árvores que haviam no jardim, as quais eles podiam se alimentar livremente. A serpente apresenta a árvore do conhecimento do bem e do mal como se não houvesse mais nenhuma outra, como se isso fosse tudo o que eles precisavam. E a partir desse momento, a árvore se torna desejável. Ela parece a melhor escolha, ela parece ser boa, ela parece a decisão que precisa ser tomada. Então, muito cuidado com isso.
quando você olha só para um ponto e deixa de ver o quadro geral e perde a clareza para escolher com sabedoria. Nós sabemos que a queda é um ato moral de desobediência, é um ato relacional de quebra de comunhão. Porém, essa queda tem um caráter epistemológico no sentido de ser um pecado contra o conhecimento de Deus. O que é essa palavra epistemologia, né? Nada mais é do que a filosofia do conhecimento e o estudo de todas as questões relacionadas ao conhecimento. Ou seja, qual é a origem do conhecimento? De onde o conhecimento surge, né? Qual a validade do conhecimento? Como diferenciamos o que é verdadeiro, o que é falso? Quais são os limites do conhecimento? Porque quando o homem busca pelo fruto do conhecimento do bem e do mal, ele está buscando por um saber que pertence a Deus. Não é um saber que lhe pertence, mas um saber que pertence a Deus. Então, ao invés de apenas buscar por aquilo que você não sabe, comece a se comprometer com aquilo que Deus já te fez saber. Quantas coisas Deus já te fez saber? E ao invés de nos comprometermos com o que já sabemos, continuamos buscando pelo um saber, pelo um conhecimento que a Deus pertence. Então, o pecado original, ele é um pecado também de caráter epistemológico, porque é um pecado contra o conhecimento de Deus, porque ele rejeita a verdade de Deus. Certamente vocês não morrerão. Em nome do engano, ele trata como mentira a verdade de Deus. Isso é muito sério. Muitas pessoas movidas pelo engano que infla o seu ego e alimenta as suas paixões, tratam como mentira as verdades de Deus. O homem passa então a decidir a partir do seu código, daquilo que para ele parece ser certo e para ele parece ser errado. Jesus, como o padrão ético de Deus, já não é mais o padrão do homem. Por isso que muitas pessoas aceitam falar sobre Deus, mas têm dificuldade de falar sobre Jesus, porque o padrão ético de Deus é Jesus, o padrão do amor de Deus é Jesus. E aí eu preciso então criar o meu próprio código, e eu crio a minha própria filosofia relativista em que não existe o certo e errado, existe aquilo que me faz bem, independente do que isso pode provocar em você. Então isso gera uma autonomia, um pecado contra o conhecimento de Deus, e isso contamina a mente e faz com que nós possamos perder a pureza, a simplicidade e a profundidade da nossa fé em Cristo Jesus. Um dos aspectos mais terríveis desse pecado contra o conhecimento de Deus é o fato de que o homem vai buscar conhecimento por um atalho, ao invés de buscar o conhecimento pelo caminho verdadeiro estabelecido por Deus. Porque desde o princípio, Deus fazia o homem conhecer por meio do relacionamento, por meio do encontro. Então Deus comunicava verdade e conhecimento ao homem à medida que se encontrava com ele. E se o conhecimento verdadeiro de Deus se dava pelo relacionamento, agora o homem vai procurar pelo conhecimento por meio de um atalho que não seja relacionamento, mas que seja por meio da usurpação, da apropriação. Tendo conhecimento de Deus, não lhe deram graças e nem lhe glorificou. Ou seja, ele busca um conhecimento de Deus sem Deus e sem ser pelo meio estabelecido por Deus, que é relacionamento. Eu quero tomar para mim, eu quero se apropriar. E isso vai fazer com que, em vez de ter como fonte do conhecimento Deus, eles passam a buscar conhecimento em si mesmos. Por isso que em Romanos 1, Paulo fala que o homem, inculcando-se, colocando dentro da sua cabeça que agora ele sabe, que agora ele é sábio, tornou-se louco, porque o seu coração ficou obscurecido, sem luz, sem iluminação, logo sem compreensão da verdade e da realidade. Então, quando nós não temos clareza de como lidar com o conhecimento, sendo o conhecimento de Deus, dado por Deus para a glória de Deus, nós podemos ter uma experiência que não seja saudável com o conhecimento, ou muito inseguros com relação a ele, ou muito arrogantes
por causa dele. Contudo, o que nós queremos propor nesse devocional é a redenção do conhecimento. E nós não teremos medo de avançar no conhecimento, porque todo conhecimento é de Deus, todo conhecimento é dado por Deus, todo conhecimento é para a glória de Deus. Muitas vezes, por nos sentirmos inseguros quanto ao conhecimento, nós usamos a própria escritura de uma forma equivocada. Por exemplo, muitos usam o texto de 2 Coríntios 3:6 ao falarem que a letra mata, mas o espírito vivifica, como se o conhecimento das escrituras fosse nocivo, fosse mortífero. Mas aqui Paulo não está falando nesse sentido, ele está fazendo uma relação entre a lei escrita na tábua de pedra e a lei escrita nos corações pelo Espírito. Ele está falando da lei do pecado que condena à morte e a lei do Espírito que ensina a viver como Jesus. A lei que estava escrita na pedra revela o pecado e condena a morte, essa letra mata, mas a lei escrita nos corações pelo Espírito comunica a vida, ensina a viver. Então nós precisamos conhecer os mandamentos, precisamos conhecer essas palavras que são Espírito e vida. A perda da pureza de Cristo é o que nos afasta de Deus e não o conhecimento. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas falarem que os jovens não precisam ir para os estudos porque os estudos fazem com que eles se desviem de Deus. Mas eu te pergunto, o que faz um jovem se desviar na universidade? É a experiência com o conhecimento ou a falta de uma experiência com Cristo? É como o joio e o trigo. A diferença é que quando um é exprimido, de dentro dele sai um fruto, a semente que morre e gera mais segundo a sua própria espécie. E o joio que, quando exprimido, não tem nada dentro, não tem um embrião de vida. Então, nós não temos colocado uma palavra viva dentro dos nossos jovens. E quando eles são pressionados no mundo, o que sai de dentro deles é trigo ou é joio. Se jovens estão se perdendo na universidade, Nancy Pierce diz que a razão é porque nós estamos dando uma fé para ser sentida e não uma fé para ser pensada. Por isso é importante redimir o conhecimento. Todo conhecimento é de Deus, todo conhecimento é dado por Deus, todo conhecimento é para a glória de Deus. Por isso a quem muito é dado conhecer, muito será cobrado, porque nós temos que nos tornar responsáveis. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Fala que sacerdotes rejeitam o conhecimento. São destruídos não porque não têm um conhecimento, é porque rejeitam. Então, se hoje muitos estão vulneráveis e sendo destruídos porque falta conhecimento, lembre-se, não é porque não há conhecimento. É porque se rejeita o conhecimento. Então, por que as pessoas hoje rejeitam o conhecimento? É porque, assim como Eva, no princípio, suas mentes são corrompidas, pedem a sinceridade, a pureza, a simplicidade da fé em Cristo Jesus. O nosso texto devocional, então, continua dizendo: o erro de Adão e Eva não foi apenas em ouvir outra voz, mas em permitir que essa voz os convencesse de que poderiam avançar um estado de conhecimento equiparável ao de Deus. Isso foi uma usurpação do conhecimento divino e um grave desvio de finalidade para o qual o conhecimento deveria servir. Como resultado, o homem perdeu o acesso direto à fonte pura de todo o saber, e sua capacidade de conhecer foi corrompida. O inimigo, descrito como o pai da mentira, promoveu uma transgressão ao convencer o homem de que poderia adquirir um conhecimento independente de Deus. Perceba que tudo que nós comentamos começa a trazer mais clareza ao que nós estamos lendo. Esse ato não apenas introduziu a iniquidade no coração humano, mas também distorceu a relação do homem com o conhecimento sagrado. Na analogia bíblica, a árvore do conhecimento do bem e do mal não era nociva por si só, assim como a arca da aliança não era perigosa. O problema residia na interação indevida com esses elementos sagrados.
Uma interação que desrespeitava os limites estabelecidos por Deus para a proteção da criação. O conhecimento, portanto, quando desvinculado do reconhecimento e da submissão a Deus, de uma reverente submissão, torna-se uma fonte de orgulho e rebelião. A história mostra que muitos, começando com os descendentes de Caim, usaram o conhecimento para desafiar a autoridade divina e promover a infidelidade. As perguntas para a reflexão do nosso devocional de hoje são: de que maneiras posso garantir que meu desejo de conhecimento não se desvie da minha devoção sincera e pura a Cristo? Então nós falamos vários princípios sobre como o homem vai perdendo a pureza da mente e vai comprometendo a sua estrutura de conhecimento. Então preste muita atenção nisso. Como posso proteger a minha mente contra as sutilezas e enganos que tentam corromper? Como posso proteger minha mente contra as sutilezas e enganos que tentam corromper a minha compreensão e relação com Deus? São duas perguntas extremamente importantes para a sua reflexão. Espero que você tenha sido edificado por esse devocional, que Deus tenha falado com você e que você pense, reflita, medite sobre essas palavras durante todo o seu dia, que seja um dia abençoado. Compartilha essa palavra com os seus irmãos e seja bem-vindo amanhã na continuação do nosso devocional. Deus te abençoe.